Olá, investidores! Finalzinho do mês de fevereiro, nosso tradicional radar do investidor. Selecionei hoje dois grandes temas super importantes. Um tem tudo a ver com o momento, que é a temporada de balanço nos Estados Unidos, esse momento de tecnologia. E o segundo, nossos queridos fundos imobiliários, que também tiveram uma performance bem relevante agora e estão aí próximo a encarar um ciclo de queda de juros. Então, para conversar comigo sobre isso, começar aqui primeiro da turma que olha os mercados desenvolvidos. Vitor Melo, obrigado. Obrigado você, Gerson. Tudo bem, Marinelli? O nosso já tradicional especialista no imobiliário. E aí, Dani, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Valeu, Gerson. Vitão, começar com você. Já estava até fazendo um aquecimento aqui antes de começar o nosso encontro. Mercado de tecnologia em xeque lá fora? Bom, acho que eu não sei se eu diria em xeque, mas tem muita coisa acontecendo, né, Gerson? Sem dúvida nenhuma. Tem sido um ano bastante volátil, para dizer o mínimo, né? A gente tem as ações de software performando realmente muito mal, o pior começo de ano da história do setor, do subsetor, mais especificamente. O subsetor software, especificamente, cai perto de 24% no ano. E o que está acontecendo é basicamente uma reprecificação do valor terminal de muitas dessas ações, né? Sempre foi um setor conhecido por margens muito altas, com uma receita recorrente muito alta e, além disso tudo, um crescimento também relevante. Obviamente, com o tema de AI, começou-se a discutir o que pode ser disruptado e o que não pode ser disruptado dentro desse setor. Isso eu acho interessante porque a gente concorda que podem ter sim casos que vão ser disruptados, casos idiosincráticos, companhias que vão ter sem dúvida nenhuma uma dificuldade um pouco maior de crescer, talvez margens um pouco mais apertadas. Por outro lado, a gente não imagina que vai haver uma mudança da maneira em que os seres humanos interagem com as máquinas, que vai continuar sendo software. Então, o software em si como setor, a gente não tem muita dúvida de que não deve ter uma disrupção mais ampla. Além disso tudo, eu acho que o que está acontecendo agora é basicamente uma mudança do modelo de negócios de software que já aconteceu em outros momentos. Se a gente lembrar, antes de uma disseminação maior do cloud, o software ele era negociado por licença. Então, se você lembrar, você comprava o seu Microsoft 365, você comprava o seu Excel, você pagava uma licença e você tinha aquele produto. O Office, exatamente. Você comprava e aí você tinha aquele produto para você. Você não precisava pagar recorrentemente. Com a evolução da nuvem, e obviamente aqui esse é só um exemplo, mas o que começou a acontecer é que você começou a cobrar do software por assento, por usuário. No meio do caminho, quando estava acontecendo essa migração, o múltiplo de software ele caiu de 6,4 vezes receita e revenues para 4,4 vezes. Agora, a gente acha que está tendo uma outra migração de um software as a service para algum outro acrônimo que ainda vai ser inventado, e o mercado é bastante criativo nisso, mas que você vai deixar de cobrar por assento, mas você vai provavelmente cobrar por tarefas, ou vai cobrar por novas execuções. E basicamente você também teve de novo esse derating, essa diminuição do múltiplo de 6,4 para 4,3 vezes. Então, no frigir dos ovos aqui, Gerson, acho que essa dinâmica atual do mercado, ela é muito mais... a gente encara com alguma naturalidade num setor que tem alguns drawdowns, mas que sem dúvida nenhuma tem acontecido bastante coisa recentemente. A gente ainda tem também alguma dificuldade aqui de separar especificamente do ponto de vista de nomes o que é joio do trigo, mas a gente está olhando muito de perto. E sempre que a gente acha margens de segurança interessantes, a gente fica um pouco mais tendencioso a ter, obviamente, posições, seja nos nossos relatórios e etc., como é o caso do 20 Prime, que é o nosso principal relatório de ações internacionais. Para dar um exemplo, a Microsoft ela negocia hoje a 22 vezes lucro, que é um valuation, um desvio padrão abaixo da média histórica, e mais baixo do que 80% do tempo em que a empresa já negociou. Não especificamente de software, mas a Amazon ela também negocia um valuation bastante atrativo de 23 vezes. A Nvidia, depois de um resultado bastante forte nessa semana, ela está negociando perto de 20, 21 vezes lucro, o que é mais barato do que o S&P consolidado, que negocia perto de 21 vezes e meia por aqui. Então a gente vê papéis de bastante qualidade
com valuations atrativos e que aqui a conversa ela fica até mais interessante, né? Porque se teve algo que várias vezes eu vim aqui nessa mesma bancada e a gente falou era que, poxa, você tinha um crescimento americano muito forte, corte de juros, microeconomicamente e operacionalmente as companhias performando bem, mas o valuation era menos atrativo. Acho que até esse ponto a gente está olhando para uma ótica um pouco mais positiva de um valuation até mais atrativo, inclusive Estados Unidos versus outras regiões. Então posso assumir que talvez seja um momento de oportunidade de comprar essas ações a valuations que a gente há 6 meses atrás adoraria? Eu acho que sim, Gerson. Acho que a gente aqui nunca se propôs e nunca vai se propor a pegar o bottom do mercado, a pegar o mínimo do mercado e nem vender no máximo. Mas quando você olha métricas históricas e momentos de margem de segurança, principalmente comparado fundamentalmente com outras geografias, que eu acho que aqui a história também fica interessante, né? Quando você olha performance de outros mercados e valuation de outros mercados, eles estão consideravelmente acima das suas medianas, seja mercados emergentes com China, sem China, seja mercados desenvolvidos sem contar com os Estados Unidos, o próprio Japão, que tem tido uma performance também fundamental, mas muito boa. Todos esses valuations, eles estão, quando comparados contra eles mesmos, mais altos do que um americano. Então, de fato, a gente parece ser um momento, sim, de ter vários ativos de qualidade a preços interessantes, né? Acho que um exemplo aqui que chama muita atenção é o setor de tecnologia, que é um setor de alto crescimento, que está na vanguarda, obviamente, da inovação tecnológica, negociando os mesmos múltiplos de um setor de consumo não discricionário, que, em tese, acho que ajuda a mostrar como o mercado ele tem ficado preocupado com próximos passos, né? A gente, obviamente, aqui fala de empresas como Walmart, como Coca-Cola, como Costco, que são empresas que têm um perfil diferente, de menos crescimento, realmente com uma elasticidade um pouco menor. É muito diferente de empresas do perfil de Nvidia, Amazon, Meta, Google, que estão em outro setor no índice, mas entram nesse pacote também, e que tem valuations que tem chamado muita atenção, Gerson. Boa. Dani, bem-vindo à mesa aí. IFIX, atualizar aqui agora, 3.900 pontos. Bateu? 3.901. Nossa. Máxima histórica. Foi hoje então, pô. Agora. Qual é a sua visão desse movimento? A gente tem brincado que o rally da Bolsa está sendo um rally silencioso, quase ninguém conseguiu capturar no seu próprio green, que foi quem fez esse movimento. O estudo da pessoa física ainda está muito pouco alocado, o institucional também pouco alocado em fundos imobiliários. Como é um mercado talvez já dominado pelo varejo, aparentemente as pessoas físicas pegaram esse rally, né? Pegaram, Gerson, acho que sim. Até porque se a gente for... É o que você falou, né? Hoje 80%, 75% do investidor de fundo imobiliário são as pessoas físicas. Esse é o volume de estoque, né? Então quem tem as cotas. Se você for pegar uma outra análise para ver a pizza de volume negociado no mercado, o institucional ele é maior. Ele vai para algo como 40%, 50% quase. Ou seja, a pessoa física ela não trada muito. Então o investidor que ele comprou e segurou as cotas de fundos imobiliários, ele buscou esse rally, né? Ele pegou esse rally. Só para a gente colocar em perspectiva, 2025 o IFIX subiu algo como 21%, 22%. Foi a maior alta depois de 2019, que foi all-time high. O IFIX tinha subido mais de 35% naquele ano. Até inclusive por um boom que a gente viu do deep finance ali, no sentido das pessoas irem para o mercado de capitais. Fundo imobiliário sempre foi uma porta de entrada para renda variável. Então 2019 foi um ano muito especial para o mercado. E ano passado eu acho que foi uma retomada importante. Tivemos um ajuste de preço. Se você for destrinchar os principais setores que performaram no ano passado, você vai ver que os fundos de tijolo foram acima da média, né? Então, sim. Shopping center ali subindo quase 30%. Lajes corporativas, depois de muito tempo, subindo ali quase 28%, 29%. Galpões logísticos também, 22%. E os fundos de CRI foram bem também, subiram ali seus 19%. Abaixo do IFIX, né? Então acho que quem despontou mesmo foi o mercado de equity, né? Os fundos de tijolo. E aí a gente chega em 2026, né? Acho que olhando para frente, 2026,
tende a ser um ano positivo, você falou muito bem, a gente entra num processo, né, de queda de juros aqui no Brasil. Isso é na veia um grande impulsionador, um grande driver do mercado de real estate, imobiliário. O fundo imobiliário pega carona nesse driver. E eu acho que a gente, e aí fazendo um pouco, né, de relação com o que aconteceu, né, do ano passado, já teve um ajuste forte. A gente chega num ambiente, Gerson, que quando eu converso com os clientes, os investidores, a gente passa a ter que ser um pouco mais seletivo nas nossas alocações. Acho que se a gente foi muito bem no ano passado e todo mundo foi muito bem, acho que, né, foi uma performance muito de beta. A gente passa agora para 2026 tendo que fazer aquele que a gente fala de stock picking, né? Selecionar as ações que deveriam ser as ganhadoras para frente. E isso é verdade, né? Quando a gente abre o desconto a mercado, o IFIX ainda está descontado, até abaixo da média dos últimos 15 anos. Só que você vai ter setores com mais desconto e menos desconto, né? Hoje, os, digamos assim, queridinhos ou que ao longo dos últimos anos performaram bem, como o galpão logístico, já tem um desconto, de certa forma, até baixo, né? Muitos fundos maduros, grandes, com grande liquidez, desse setor, por exemplo, já negociam praticamente a valor patrimonial, né? Então, aonde você tem desconto ainda, de certa forma? Hoje, para tijolo, a gente olha lajes corporativas como o grande setor que tem gordura ainda para você fazer um ganho de capital mais expressivo. Se você hoje pegar na média, o galpão logístico está negociando com 5% a 8% de desconto a book, lajes corporativas é 30%. Caramba. É muito maior, né? Muito maior mesmo. E por que isso? Isso acontece porque, naturalmente, as lajes corporativas elas foram mais impactadas ao longo dos últimos 5 anos, né? A pandemia teve, né, um reflexo grande ali na estrutura das empresas. As pessoas começaram a trabalhar mais de casa, né? O working from home, que a gente fala nos Estados Unidos, ou o home office aqui no Brasil. E isso veio ao longo do tempo se diluindo, né? Mas demorou, foi gradual, né? Foram esses 5 anos que a gente viveu. E hoje a situação é muito diferente do que a gente teve no início da pandemia. As empresas estão voltando, né? As pessoas estão voltando para o escritório físico, não só no Brasil, mas no mundo, né? Grandes empresas, bancos, empresas de tecnologia querem que os seus funcionários voltem a trabalhar nos escritórios. Aqui no Brasil isso é muito claro, né? Você pega diretrizes como o Nubank. O Nubank anunciou faz 3 semanas, né, a locação de um prédio inteiro que está sendo construído pela Cyrela, aqui em Pinheiros. O Bradesco também voltando forte, outras empresas. Santander então, fez esse deal aqui, né? Santander acabou de fazer um deal, comprou Da JK, né, da GTIS, Saiu da JK. saiu da JK, né, para expandir aqui no escritório novinho na JK. Né, comprou se não me engano, 30, 35 mil reais o metro quadrado. É um complexo inteiro, né? Complexo inteiro, eles vão alocar inteiro aquele complexo. Então, assim, o que a gente vê é que, e isso tem reflexo, né, quando você vê os indicadores operacionais do setor. Se a gente for pegar desde 2023, que foi o ápice da taxa de vacância para as lajes corporativas nesse passado recente, a gente bateu aqui em São Paulo algo como 25%, quase 30% de vacância. Hoje a gente está em 12%. Né? Então caiu praticamente aí pela metade. Isso tem um reflexo, claro, na locação dos fundos imobiliários, aumento de receita, queda de custo, porque você acaba tendo que, né, ter menos custo ali, dado que você não precisa pagar condomínio, não precisa pagar IPTU. Aumento, portanto, na distribuição de dividendo. E isso, teoricamente, deveria trazer um fluxo comprador para o setor, mas é que a gente ainda não vê isso acontecendo direito. Né? Ano passado foi muito bem, como tinha mencionado, subiu ali seus 28%, 29%, mas ainda está com 30% de desconto a valor patrimonial. Né? Então ainda tem muita coisa aqui para capturar. E é um setor, portanto, que a gente olha com mais carinho para 2026. A gente entende que pode ser um setor que dê bons frutos aqui para o investidor. E a gente aumentou a nossa alocação na nossa carteira recomendada, só para você ter até uma noção aqui, Gerson. Então, enfim, a gente está otimista ainda com o mercado de fundo imobiliário para 2026. Vai ter que ser mais stock picking, né? Vai ter que selecionar ali quais são os ganhadores, diferentemente do que a gente viu no ano passado.
Vamos esperar para ver aí. Show. Então, já que o Dani deixou o gancho para o setor como um todo, acho que a gente tem, você comentou já um pouquinho nisso, mas queria mais se aprofundar também. Até teve um relatório aí nessa semana que mexeu bastante com o mercado lá fora. Eu sei que você está com uma opinião sobre isso, puder compartilhar também. E somado a isso, a gente falou muito de AI, etc., mas a gente também viu alguns setores órbitas ali de AI também que foram muito bem, construção de data center, energia elétrica. Então, essa parte de setores também, o que você está... A Twenty Prime está dividida ali, o que você poderia compartilhar com a gente? Claro, Gerson. Bom, começando por essa dinâmica de mercado mais momentânea, né, mais conjuntural. A semana começou com um report de uma casa de research que basicamente nem era tão conhecida, Citrini, que basicamente eles fizeram um relatório explorando um lado que na visão deles ainda era muito pouco explorado da inteligência artificial, que era a inteligência artificial ela pode dar tão certo, mas tão certo que ela vai disruptar a maneira que a gente vive atualmente, né? E basicamente o argumento central do relatório era um argumento de que a inteligência artificial aumenta muito a produtividade, com isso você disrupta os postos de trabalho dos trabalhadores de colarinho branco. Com isso, você diminui de maneira importante a demanda agregada, porque você antes ganhava, vou falar qualquer coisa aqui, $100 mil, e agora você vai começar a ganhar $50 mil. Dado isso, você também, em geral, você era um cara alavancado, o americano médio é alavancado, e globalmente em outros lugares também. Se você era alavancado e você não tem condições de efetivamente arcar com essa sua alavancagem, isso geraria uma crise sistêmica, inclusive de desintermediação financeira, porque os bancos sofreriam muito, e aí a partir disso você chegaria nessa crise sistêmica que eu comentei. O relatório era esse o argumento central do relatório, né? E aí deu tão certo que aumentou demais a produtividade, que disruptou empregos, que diminuiu a demanda agregada, que diminuiu a desintermediação financeira, a intermediação financeira, que gerou uma crise sistêmica. A gente discorda bastante disso por vários fatores, né? O primeiro deles são a quantidade de derivadas aqui para de você, um pequeno passo, chegar numa crise tão grande, né? O segundo fator, um fator que acho que foi muito pouco explorado no relatório, que era um relatório futurístico, né, de 2028, comentando sobre 2028, é que sem dúvida nenhuma nós não teremos capacidade nem computacional e nem energética para rodar a quantidade de tokens que o relatório coloca, por exemplo, até 2028. Se a gente falar de um futuro mais distante, talvez pudesse acontecer, mas até 2028 a gente não vai ter essa capacidade, mesmo com uma demanda de AI tão forte, mesmo com uma oferta tão forte. Um outro ponto que eu acho que o relatório ele explorou também muito pouco, e que na nossa visão sempre foi muito importante, eu também já comentei isso aqui outras vezes, é que a questão da produtividade e de AI, ela não é, na nossa visão, um fim em si mesmo. Ela é basicamente a principal maneira de você resolver um dos principais problemas globais na nossa visão, que é uma demografia deficitária globalmente. Hoje, você tem 192 países sob a bandeira da ONU. Desses 192 países, 9 têm um superávit demográfico. Você tem hoje um déficit de trabalhadores globais de 33 milhões. A China, até 2100, saindo de 1,5 bilhão de pessoas, vai ter 600 milhões de pessoas, de habitantes na China. 1/3 da população, sendo que é o país que mais produz globalmente. Então, o que vai acontecer com a demanda agregada desse país? O que vai acontecer com a população economicamente ativa e etc. Então, na nossa visão, você tinha duas maneiras de conseguir resolver esse problema. A primeira delas era via reformas estruturais. Que reformas estruturais? Ao invés das pessoas aposentarem com 65 anos, você vai aposentar com 85. Aí você estica a idade de população economicamente ativa, que acho que isso é muito difícil de acontecer a nível global, porque basicamente você, como político, você está matando a tua vida política e entregando de bandeja para o teu concorrente, para o outro lado, um país melhor e a eleição. Pelo menos nos países democráticos. Outro tipo de reforma estrutural era abrir fronteiras para países que têm ainda um superávit demográfico,
mas que não parece ser muito para onde o mundo está caminhando, né? Acho que o mundo desenvolvido ele não está caminhando para abertura de fronteiras e recepção amigável de imigrantes. Então parece muito difícil. Um dos principais caminhos que se tinha é o aumento de produtividade. Essa é a grande discussão, né? Essa aqui é a grande discussão. E aí, esse aumento de produtividade, ele hoje, por exemplo, como eu acabei de comentar, a gente tem um déficit de 33 milhões de trabalhadores. Então você precisa fechar esse gap, que ele é extremamente relevante. A Organização Mundial do Comércio estima que entre fechamentos e aberturas de novas vagas, então no net, no líquido, você vai ter, por conta de inteligência artificial, 78 milhões de novas vagas de criação líquida. Quer dizer que não vão haver disrupções em postos atuais de trabalho? Acho que não, acho que vão ter. Teve até a Block aí ontem, né? Exatamente. Acho que ali a história é um pouco mais, um parênteses aqui, a história é um pouco mais complicada. Eles fizeram várias aquisições ao longo dos anos. Eles saíram de perto de 3.500 funcionários para 12 mil funcionários. Então, não é só. Não é só. É mais difícil até saber exatamente o que foi, se eles não aproveitaram uma deixa ali também. Enfim, talvez já tivesse que ser feito alguns cortes e eles aproveitaram o momento, mas sem dúvida nenhuma tem alguma coisa de AI ali. Então, mas voltando para o argumento central aí do relatório, eu acho que o relatório ele é muito feliz em extremar um cenário em que é interessante para pensar, para refletir, para caso as coisas deem errado, mas é só. Eu acho que o mercado leu isso de forma muito literal para causar um sell-off tão relevante a nível global. E aí aqui eu acho que a culpa não é nem de quem escreveu o relatório, não, até porque eles deixam claro que é basicamente uma peça de ficção de longo prazo, de cenários extremos. Sim. Eu acho que nesses momentos demonstra muito mais que o mercado ele está bastante errático na tomada de decisão, e que aí nesse momento, Gerson, acho que é um pouco do que a gente vinha falando na tua pergunta anterior. Parece ser um momento para quem tem um pouco mais de estômago de aguentar volatilidade, de comprar ativos muito bons a um preço atrativo, que obviamente podem cair mais, mas que se os fundamentos continuarem sendo sólidos, como tem sido... Outro dado interessante, o setor de tecnologia da informação hoje, ele é um dos únicos setores da Bolsa Americana que ele cresceu o lucro. Então ele cresce o lucro ano contra ano, perto de 7%, mas o múltiplo dele comprimiu, então ele está mais barato. Então operacionalmente ele está melhor, mas a um preço mais baixo. Então, e aí já linkando com a segunda parte da tua pergunta, a nossa opinião sobre o relatório é que é uma peça interessante para extremar um cenário, mas que tem vários aspectos muito relevantes que ele não coloca nem na discussão e que por isso o relatório ele não deveria ser tão levado, pelo menos de uma maneira probabilisticamente alta, como uma conclusão provável. Dito isso, sobre setores, Tony Prime, coisas que a gente de fato gosta, a gente ainda acha que o setor de energia ele é muito necessário nos Estados Unidos. Os Estados Unidos geram 2,5 vezes menos energia do que a China. Você precisa gerar mais energia nos Estados Unidos. Além disso tudo, o setor de semicondutores de AI que tem ido bem no ano ainda nos parece um setor atraente. Software, por mais que tenha tido toda essa reprecificação, a gente tem feito um esforço para tentar separar um pouco do que é joio e do que é trigo aqui. É um esforço bem difícil. Em relação no setor financeiro, que é um setor que a gente gosta, a gente tem preferido ficar nos grandes bancos. Qual que é a tua equipe de energia, Vitão? A gente tem 3. Constellation Energy, que é um gerador de energia nuclear, o principal gerador de energia nuclear nos Estados Unidos. Chegou a cair 20% no ano e agora já está subindo perto de 6 ou 7%. Da última vez que eu estive aqui, inclusive a gente comentou sobre ela e falou que era uma das nossas top picks. Vistra, que também tem alguma geração relacionada à energia nuclear, mas tem uma parcela relevante de gás, e isso é bastante importante porque você consegue colocar em produção mais rapidamente o gás do que a energia nuclear. E a outra é de Ivernova, que é uma geradora, que é uma fornecedora de hardware para as geradoras. Então, enfim, vende as turbinas e etc. Que já está basicamente com seus sold out até 2030, dada a demanda. Então, a gente acha que energia é muito relevante, financials ainda é muito relevante, principalmente grandes bancos. A gente ainda gosta do setor de saúde, deveria ser também um setor melhor defendido, que faz um mix muito importante com esse aspecto
de consumo um pouco mais cíclico, né? De empresas mais cíclicas que a gente tem nos nossos portfólios. Então, aqui, Gerson, acho que o que a gente continua gostando são dos setores que a gente já gosta há algum tempo, dada a performance operacional muito boa, valuations mais atrativos também. Show. Dani, eu vou te dar a mesma oportunidade também de explorar a carteira. No final do dia, a turma do podcast sempre cobra a gente de falar nomes e trazer como que as nossas teses viram o home broker do cliente ali para ele poder comprar. Do teu lado, o que são os top picks aí? Se tivesse que escolher talvez 3 FIIs aí, 4, ou uma classe ali para a turma começar a montar a posição aí. Vamos lá. Dado o ajuste que a gente teve, de certa forma, no preço dos fundos de tijolo no ano passado, em termos relativos, o desconto que já era um pouco menor dentro dos fundos de crédito ficou melhor, né, numa perspectiva relativa, né, porque você tinha uma grande discrepância entre o preço de mercado e o patrimonial, por exemplo, né, no ano passado os fundos de tijolo para o fundo de papel, e hoje esse gap ele fechou e fechou bastante. Então, os fundos de crédito, de certa forma, ainda tem um apelo bastante alto, né, porque você consegue investir em carteiras extremamente pulverizadas. A gente está falando de fundos que, né, tem um portfólio de 50, 100 papéis ali dentro. Então você, de certa forma, né? Muito diversificado, já. Ainda mais nesse momento que você... Se por um lado você tem um nível de juros ainda elevado, por outro, o risco de crédito, ele também é elevado, de certa forma, né? Então a gente precisa ter uma seletividade grande dentro daqueles investimentos que a gente faz. Pode ser de crédito privado, num papel isolado, e mesmo dentro de um fundo imobiliário que acaba tendo uma diversificação. A diversificação, no caso, ela é boa porque ela mitiga eventuais riscos de crédito, né? Pode até ter algum risco de crédito ali dentro, mas acaba sendo um percentual muito pequeno. Isso não impacta o todo de uma forma grande, né? Então a gente olha o fundo de crédito, né, os fundos de CRI, com bons olhos. Você tem vários fundos ali, IPCA+, né, que a gente fala o juro real, que negociam com tiras implícitas de IPCA mais 9, 9,5%, 10%, que em algum momento, quando esse juro ele cair de forma mais significativa, e aqui eu estou falando do juro longo, né, as NTNBs, o Tesouro IPCA+, que é de certa forma a forma correta de você analisar o risco desses fundos, você provavelmente vai ter uma grande valorização desses fundos de IPCA+, né? Porque a marcação a mercado desses papéis, desses fundos, são ajustadas pelos movimentos dessa curva longa, né? Então, a gente gosta bastante, porque você, é o que eu falei aqui, investe num fundo de 5 bilhões de reais de patrimônio, 100 ativos ali dentro, negociando a IPCA mais 9, 9,5% isento, com ainda, né, a opcionalidade, eventualmente, de um ganho de capital mais expressivo caso essa curva feche, né? Então a gente continua gostando dos fundos de crédito por esse motivo, e acho que ainda vale, né, um percentual mais significativo na carteira do investidor. Agora, olhando para o fundo de tijolo, eu acho que o grande setor que tem gordura, como eu tinha mencionado aqui, são os escritórios comerciais. A gente elevou um pouco mais nossas posições nesse setor. Ele naturalmente hoje tem um dividendo menor, né? Porque você ainda tem uma taxa de vacância que está sendo fechada, como eu tinha mencionado anteriormente, mas você tem um grande desconto a patrimonial, preço por metro quadrado, tira implícita, pegue qualquer valuation que você quiser, a gente discute, ele está bem descontado. Então a gente aumentou mais um pouco da participação em lajes corporativas, é um setor que a gente gosta, deixar aqui na prateleira. E o outro setor que a gente gosta bastante também é galpões logísticos. Por mais que eu tinha mencionado aqui que o desconto ele já não é tão grande, ou praticamente já não tem mais grandes descontos, é um setor estrutural, né, no Brasil e no mundo, né? Nos Estados Unidos isso inclusive tem ganhado cada vez mais força, até pela aquela questão do onshoring, né? Você está voltando as cadeias logísticas para os Estados Unidos ou países muito próximos como México, Canadá, e isso tem intensificado, né, essa necessidade logística
não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil, especificamente, a gente está muito atrás, né? Só para vocês terem noção, em 2020, a gente tinha como 16 milhões de metros quadrados de galpões logísticos de alto padrão no estado de São Paulo. Hoje a gente dobrou em 5 anos essa malha, só que a gente está ainda muito atrás. Se você for pegar as novas construções de galpões, as pré-locações são basicamente aí de 70%, 80%. Então, tudo que você entrega de estoque novo, já tem alguém querendo pré-locar. Né? Mercado Livre, Shopee, Amazon, são grandes inquilinos do setor. Então, a gente sabe que acaba sendo um setor estrutural, né? Uma necessidade gigante de construção disso em São Paulo, mas também em todas as outras praças do Brasil, né? Necessita no Nordeste, necessita no Norte, no Sul do país, Centro-Oeste crescendo de uma forma muito surpreendente. Então esse é um setor também que a gente gosta bastante. E para finalizar, eu acho que também uma análise de uma questão um pouco mais diferente é que a gente começa a ver outros setores mais heterodoxos, né, ou setores mais diferentes voltando. Hotéis, por exemplo, né? Você pega várias transações que a gente viu ao longo dos últimos 18 meses. O próprio BTG fazendo várias transações nesse setor. Residencial também, de certa forma, acho que tem bastante pano aqui para crescer também. Então eu acho que, de certa forma, se eu pudesse trazer também um pouco dessa análise, a gente vê que alguns setores que não são os maiores, né, ou os mais maduros, de certa forma, quando a gente pega em fundo imobiliário, a gente começa a olhar com olhos mais atrativos, né, porque você tem um ambiente, de certa forma, bom também para crescer esse tipo de setor. Show. Vitão, palavras finais aí que a gente fica de olho nas próximas semanas aí, até você voltar aqui para compartilhar os conhecimentos internacionais. Claro, não, só convidar, já sempre à disposição. Eu acho que nas próximas semanas a gente teve o fim já da temporada de resultado, né? Mas essa temporada de resultado ela é até um pouco mais longa, então logo mais a gente já vai ter a próxima, né? Perto de um mês, basicamente, a gente já começa a próxima, então é relativamente 45 dias, no meio de abril, então é relativamente curto aqui, e sem dúvida nenhuma acompanhar um pouco desses desenvolvimentos relacionados tanto a software quanto a AI, né? A nossa impressão aqui é que o mercado está, de novo, bastante errático, bastante volátil, em relação a qualquer relatório que alguém escreva. Então, basicamente, você vem trabalhar, tá tudo ok, e aí alguém escreve um relatório e o mercado decide realizar 2%. Acho que a própria performance da NVIDIA depois do resultado me chamou muita atenção, e acho que do mercado como um todo, porque a ação chegou a subir 4% no aftermarket depois da divulgação dos números. Durante o call caiu, encerrou o after ali mais ou menos subindo 1,5%, e no outro dia a ação caiu perto de 5% sem nenhuma razão muito específica. Então acho que acompanhar um pouco desses dados erráticos aqui também. E aí o meu ponto aqui, Gerson, até para encarar esses momentos quando não existam mudanças de fundamento, e obviamente a gente comunica muito isso, pelo menos a partir da nossa visão, de ir comprando um pouco desses fundos, né? O famoso buy the dip. Então, ir comprando um pouco e quando ações de altíssima qualidade com fundamentos ainda fortes apresentarem quedas sem muita explicação fundamental. Show. Pessoal, mais um Radar da Semana aí no ar para vocês. Lembrem de compartilhar, curtir aí, seguir. Um abraço e até a próxima.